Vamos começar aqui, pessoal do nono ano, a correção da nossa atividade. Gostaria de começar aqui fazendo a revisão da racionalização, como eu expliquei ontem, bem rapidinho, tá bom? Como é que a gente responde? Vocês sabem que aqui no denominador não pode ficar raízes. Então, eu vou pegar essa raiz e vou repetir na frente da fração 1 raiz quadrada de 3. Aí você multiplica 1 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Você faz abaixo de uma única raiz. Vai ficar 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, que é a mesma coisa. Quando o índice é igual ao expoente, você vai eliminar, só sobra o 3 aqui abaixo. Isso aqui é racionalização, não pode ter raiz no denominador. E aqui em cima você apenas vai repetindo. Da mesma forma, eu expliquei aqui o segundo caso, na aula de ontem, na explicação de ontem. Eu passei essa atividade aqui, ó. Racionalize o denominador 1 raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Respostas. A racionalização de denominadores em frações com raiz de denominadores consiste em eliminar a raiz do denominador. Foi o que eu falei, não pode ficar raiz no denominador. Para isso, multiplicamos a raiz pelo numerador e pelo denominador. Então, vamos lá. É esse valor aqui, 1 raiz quadrada de 2. Vai ficar. Você vai repetir na frente dessa fração, que é, ó, 1 raiz quadrada de 2, essa raiz aqui, ó, vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Quando você multiplica uma vez raiz quadrada de 2, o resultado é raiz quadrada de 2. Duas vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, aqui tá diferente do exemplo, mas não tem problema nenhum. Vai dar a mesma coisa. 2 vezes 2 não é 4? Raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 2 aqui no numerador, você apenas repete. Essa aqui, ó, é a resposta da nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão. Racionalize a fração 2/3. É a mesma coisa. Como? Nós não podemos ter raízes no denominador. Você vai multiplicar essa raiz por um numerador e pelo denominador ao mesmo tempo. Então, repete aqui, ó. 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3 vezes, repete raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 2 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. 2 raiz quadrada de 3 você repete, e raiz quadrada de 9 é 3. O importante é não ter nenhuma raiz no denominador da nossa questão. Terceira questão. Racionalize a fração 4, 2 raiz quadrada de 2. Para eliminar o 2 raiz quadrada de 2 do denominador da fração, assim temos. Vamos lá. 4, 2 raiz quadrada de 2 vai ser igual. Nós vamos pegar essa parte do denominador e multiplicar ela no numerador e denominador ao mesmo tempo. Repete a fração e multiplica pelo numerador e denominador. Vamos lá. Agora é só multiplicar a parte inteira, ó. 4 vezes 2, 8. E repete a raiz quadrada de 2.
Aqui vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui, ó, vai ficar ao quadrado, porque é 2 vezes, né? Quando eu eliminar aqui o expoente com o índice, vai sobrar 2 ao quadrado, 4, e vai sobrar só esse 2 aqui, ó. Quando você multiplicar 4 vezes 2, vai dar 8. Vou responder bem aqui abaixo para você entender, tá bom? Preste atenção, ó. Nós vamos pegar esse e esse são iguais, vai elevar ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Quando você eliminar o índice com o expoente, só sobra o 2. 4 vezes 2, 8. 8 raiz quadrada de 2 sobre 8. Esse 8, você elimina com esse, só sobra raiz quadrada de 2. Você pode dividir 8 dividido por 8, dá 1 aqui, ó. 1 não precisa colocar aqui na frente, porque o 1 não aparece, tá bom? Então, vamos para os nossos desafios, né? A resolução dos nossos desafiozinhos aqui matemáticos. No desafio 4, eu disse para vocês assim, ó. Uma pessoa se encontra no degrau na metade de uma escada. Sobe 5 degraus, desce 7, volta a subir 4 e depois mais 9 para chegar ao último degrau. Quantos degraus a escada tem? Vamos lá, para o desafio 4. Resolução. Se a pessoa se encontra no degrau que divide a escada em duas partes, ela está no ponto médio da mesma. Sendo assim, ela tem x igual 5 menos 7 mais 4 mais 9. Então, x vai ser igual a 11. Resolução da quarta questão. Logo, essa escada tem 11 degraus. Do meio para cima, 11 degraus para baixo. E um degrau central. Total de degraus, 23. Questão 5. Desafiozinho da questão 5. Mova apenas um fósforo para resolver a equação. Aqui tá errada, né, pessoal? 5 mais 9 não dá igual a 9. Nós temos que mover um fósforozinho para tornar essa equação verdadeira. Você vai mover esse palito daqui, ó. Tira esse daqui, coloca bem aqui e fica 5 mais 3 igual a 8. Prestem atenção, ó, viu? Você tirou o palito daqui e colocou aqui, ó. 5 mais 3 igual a 8. Aqui sim é uma solução verdadeira. Nossa última questão não. Questão 6. Na questão 6 é assim. Um problemazinho que diz: se eu leio 5 páginas por dia de um livro, eu termino em 16 dias. Antes do que se eu estivesse lendo 3 páginas por dia. Quantas páginas tem o livro? Nosso livro formará uma equação. Aqui, ó, o Y eu chamo de páginas do livro, né? Se eu leio 5 páginas por dia, vai ser o livro menos 16 dias. Igual a 3 páginas por dia. Por páginas do livro, perdão. Então, vamos resolver aqui a nossa equaçãozinha. 5 vezes y, 5y, menos 5 vezes 16 dá 80, igual a 3y. Na nossa equação, tudo que tem letra vai para o primeiro membro. 5y menos 3y dá 2y. 80 está negativo, passa para o segundo membro positivo. 2y é igual a 80 dividido por 2 dá 40.
Então, 40 é o valor da nossa incógnita aqui da nossa equação, né? Então, vamos ver se realmente está certo. Em 5 dias, vezes 40, dá 120 páginas. Em 3 dias, vezes 40, também dá 120 páginas. Resposta do nosso desafio. Vamos para desafio 7. Agora, observe a figura abaixo e responda a seguinte pergunta. A quantidade de triângulos é 3, é 4, é 5, é 6 ou 7? Para resolver essa questão, devemos entender como contar o número de triângulos na figura mais simples. Veja a figura abaixo com 3 triângulos, 2 pequenos e um maior. 1, 2 e um maior, que faz 3. Finalizamos assim. Não. Vamos lá, contar aqui, né? 1, 2, 3 e um maior, que faz 4. Alternativa correta, letra B.